Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso workshop anual para abordarmos os tópicos mais importantes para a realização de uma Assembleia de Acionistas. Sou Matheus Braga, gerente de operações aqui da TEM, e hoje tenho comigo o Fábio Logli, da Governança Corporativa da CESP, a Clarissa Freitas, sócia do Machado Meyer, e o Guilherme Bolzan, advogado do Matos Filho. Então, para a agenda de hoje, a gente vai começar com o Fábio abordando os detalhes na elaboração de um edital e cronograma. Depois teremos o Guilherme falando sobre a estrutura de uma proposta da administração e as melhores práticas para a condução de uma assembleia online. E para fechar a apresentação, teremos a Clarissa esclarecendo os diversos tipos de votação e relatórios. Por fim, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Então, durante a apresentação, anotem aí todas as dúvidas que forem surgindo, porque no final vocês vão poder esclarecer todas elas. Bom, antes de passar a palavra para os nossos convidados, vamos às orientações da plataforma. Como todos já devem ter percebido, esse ambiente que estamos já é um ambiente que a gente utiliza para a realização das assembleias. Esse ano a gente decidiu fazer nesse ambiente para que vocês pudessem ter a experiência de um acionista durante uma assembleia. Para fazer essa simulação, todos que se cadastraram com antecedência receberam ações, tá? Vocês podem verificar a quantidade de ações que vocês possuem clicando no ícone perfil, que está logo nessa barra à direita da sua tela. Então, você pode clicar ali e ver a quantidade de ações. Caso você esteja sem ações, ou precise de qualquer suporte técnico, favor solicitar através do chat, que é esse ícone azul que a gente tem com balões de fala, no canto inferior esquerdo da sua tela. A gente vai ter um técnico preparado para auxiliar. Por padrão, todos estão com os microfones desativados. E quando chegar o momento de perguntas e respostas, quem quiser fazer alguma pergunta é só clicar no ícone de levantar a mão, representado por uma mão aberta, logo na parte inferior central da sua tela. Assim que seu nome for anunciado, uma solicitação para abrir o microfone vai aparecer na tela. Nesse momento, é só abrir o microfone e fazer a pergunta. Os palestrantes vão compartilhar as suas apresentações, mas elas também estão disponíveis para download no ícone Arquivos. Então, logo aí ao lado direito da tela, novamente, tem o ícone Arquivos, é só clicar, vai aparecer ali a apresentação deles, cliquem no nome do arquivo e ela vai fazer um download para o computador de vocês, para vocês acompanharem também. E ao final, a gente vai simular algumas votações e emitir alguns mapas que a gente também vai disponibilizar para que vocês vejam como é que sai o formato dos mapas. Então, para a melhor experiência de todos, todas as vezes que a gente entrar na apresentação, vai aparecer um comando para vocês expandirem a tela. E eu sugiro que aceitem esse comando. Quando for o momento da gente sair da apresentação e vir para a pauta ou alguma outra funcionalidade da plataforma, ela vai sair de tela cheia automaticamente, tá? Bom, durante o evento a gente vai passar mais orientações, mas agora que as mais importantes já foram passadas, vou passar a palavra para o Fábio dar início à apresentação dele. Obrigado, Matheus. Acho que, dando início então à apresentação, o primeiro passo aqui é uma breve apresentação pessoal. Meu nome é Fábio, eu sou advogado societário, M&A de governança corporativa. Atualmente estou trabalhando na CESP, Companhia Energética de São Paulo, mas já tive passagens também por outras empresas, tanto de capital aberto, capital fechado, limitadas. Então, minha carreira toda foi ao longo desse período nessa área mesmo. Então, aqui eu preparei também uma breve agenda aí dos principais temas que eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês também. E aí, claro, sempre com o suporte aí e uma conversa, um bate-papo aqui com o Guilherme e com a Clarissa também. Mas basicamente é passar um cronograma principalmente para empresas listadas, que é um dos principais objetivos aqui que a gente tem também, passando essas principais datas. Algumas decisões prévias aí, pensando mais no lado do jurídico interno de uma companhia, então definição de matérias, formato de como vai ser uma assembleia, o local, se for aplicável, data, horário, etc.
Também as aprovações aí de algumas matérias, né, que forem definidas nos órgãos de governança. Então, é importante verificar também essa necessidade de deliberação prévia nesses órgãos. Por exemplo, um comitê de auditoria, um conselho fiscal ou até o próprio conselho de administração. E, por fim, também passar um pouco sobre a divulgação do edital de convocação, a proposta da administração e o boletim de voto à distância. Passando primeiro para o principal ponto aqui, acho que é o cronograma, né? Aqui eu trouxe um pouco uma linha do tempo, pensando no exercício social vigente, mas assim, a gente não começa no exercício social vigente, principalmente uma empresa listada, né? Uma empresa listada, já em dezembro, dia 15 de dezembro, a gente tem uma obrigação aí perante CVM e a própria B3 de soltar um calendário de eventos corporativos. Então, já lá a gente já tem que soltar quais vão ser as datas de assembleia, de aprovação de resultados e etc. Então, isso começa bem antes também. Mas aqui, iniciando o ano, uma primeira atividade que nós temos aí já inicia logo em janeiro, dia 15 de janeiro, que é a data aí que nós temos prevista para soltar um aviso aos acionistas indicando qual que é a data que foi definida para a realização da Assembleia Geral de Acionistas. Então, nesse dia, muitas companhias vão soltar esse aviso aos acionistas indicando se vão realizar mais para o fim de abril ou antecipadamente também. Então, esse dia é um dia bem importante também para os acionistas também tomarem conhecimento dessas informações. Aí, logo na sequência, 45 dias antes da data definida para a Assembleia, a gente tem um prazo aí limite para a solicitação de inclusão de propostas de deliberação pelos acionistas aí de uma companhia. E aí a próxima data, o próximo marco realmente é os 30 dias antes da Assembleia, que é o período aí em que ocorre a divulgação e a publicação dos documentos principais aí da Assembleia, incluindo o edital de convocação, a proposta da administração e seus diversos anexos também, e o próprio boletim de voto à distância. Passando para a próxima data, nós temos aí 25 dias antes também da data definida, que é uma outra data limite aí para a solicitação de inclusão de candidatos, aí tanto o Conselho de Administração quanto o Conselho Fiscal, para fins do boletim de voto à distância de novo. E aí, logo na sequência, 20 dias, 5 dias depois desse limite, é o prazo limite aí para a reapresentação do boletim de voto à distância pela companhia. Esse é um prazo limite estabelecido aí pela B3, pela CVM. Eventualmente pode acontecer de ter alguma matéria que seja necessária essa representação, mas existe todo um trâmite específico definido pela B3 e CVM para fins dessa reapresentação. Mas aqui a gente sempre fica com a data definida aí desses 20 dias antes da Assembleia. E aí, passando, a próxima data, o próximo marco temporal aqui vai ser esses 7 dias antes da data da Assembleia, que é o prazo limite aí para o envio dos boletins de voto à distância pelos acionistas e conforme todas as orientações aí que certamente constarão da proposta da administração. Logo na sequência, a gente tem os mapas, os principais mapas aí já começam 48 horas antes, 2 dias antes, né? Que é o mapa do escriturador. E aí, nesse mesmo marco temporal aqui, a gente tem o limite para a apresentação dos documentos aí para participação no caso de uma assembleia digital. Então, é um prazo aí para fins de cadastro de todos os acionistas que queiram participar numa assembleia. A própria instrução CVM ela já prevê esse prazo aí de antecedência para que também haja um preparo e etc. 24 horas antes, pode falar. Não, que inclusive esses mapas, nosso sistema ele já está parametrizado para emiti-los de acordo com a própria CVM, né? Então, mais para frente, a gente vai fazer essa demonstração da emissão dos mapas, tá? Ótimo. E uma prática que eu acho bacana também que a gente faz por aqui
é que assim que é divulgado o link da Assembleia, na própria página de cadastro da Assembleia, a gente já consegue anexar os documentos da proposta, o edital, consegue botar um manual de participação. Então, já pode ser lançado junto com, assim que é divulgado, né? Isso A super Assembleia. facilita também qualquer pessoa aí, um acionista que queira participar, ele já entrando no próprio link de cadastro, ele tem acesso a toda a documentação da Assembleia, né? Então, mais uma funcionalidade aí que nós incentivamos aqui também, eu incentivo em toda a Assembleia que eu participo, que eu participo da organização também. Próximo marco temporal aqui, dando continuidade, seria 24 horas antes da data da Assembleia, que aí seria o mapa sintético consolidado. Esse são os mapas aí anteriores à realização da Assembleia, né? Mas logo na sequência a gente já parte então para a data, o dia D, que é o que a gente costuma denominar, que é o dia da Assembleia, que nesse dia ocorre a Assembleia, e aí, enfim, a gente vai passar por definição de matérias, etc., como eu falei anteriormente, e aí, ao final, existe aí a divulgação da ata, o mapa final de votação e eventual formulário de proventos, se houver também, né? E sempre lembrando que existe aí um prazo de 7 dias úteis após a Assembleia também para divulgar o mapa final detalhado e a atualização do formulário de referência também, eventualmente dependendo das matérias. Em tese, é isso o cronograma. Eu vou passar aqui um pouco por alguns outros temas que eu considero importante aqui também, para fins de definição de uma assembleia, etc. Principalmente aí começando por algumas decisões prévias, né? Como eu comentei, a gente começa questão de formato, local, data e horário. Por exemplo, a gente começa já no ano anterior, em dezembro, a gente já tem que definir qual que é a data aí que a gente vai realizar. E aí, a partir daí, a gente começa as outras definições também, né? Se vai ser formato presencial, se vai ser digital. E aí, enfim, uma dica importante também é sempre verificar a reserva de salas, de auditório. Muitas vezes a gente, vai ser uma assembleia digital, não preciso reservar sala. Mas aí, enfim, é costume também os diretores, os membros, presidente do conselho, etc., quererem sentar juntos também para fins de uma melhor condução da Assembleia, né? E aí, enfim, também uma outra dica importante que a gente sempre deixa é um alinhamento de agendas. Sempre deixar reservada a data que for definida para a Assembleia na agenda de todos os participantes, que evita qualquer conflito posterior aí, que agendei um outro compromisso, às vezes agendou uma viagem, e aí complica realmente, né? E aí as publicações também é sempre importante deixar na agenda de todo mundo que participa da organização, para fins de lembrar, preciso fazer a publicação do edital de convocação, isso sai 30 dias antes, já tem também uma empresa de publicação alinhada e etc. Outro tema importante também é definir quais as matérias que vão ser objeto dessa assembleia, e aí enfim, a gente passa por as matérias ordinárias, que são aquelas previstas na lei das SAs, das sociedades anônimas, mas também podem eventualmente ter os temas de AGE também. A gente vai passar um pouco mais adiante também aqui nessa apresentação sobre esses temas, mas é basicamente uma alteração de estatuto, uma redução, uma alteração de dividendo obrigatório, uma eventual fusão, uma incorporação, cisão, etc. E aí também, enfim, podem haver outros temas previstos no estatuto social de cada companhia, que aí vai depender de caso a caso, de uma análise específica também, né? E aí, enfim, também fazemos diversos estudos aí de temas, desde quóruns de instalação e votação, de legitimidade de representação, de direito de voto, também a possibilidade de ocorrência de eleição em separado ou voto múltiplo, que é um tema aqui que vai ser abordado um pouco mais para frente também pelos meus colegas, mas geralmente são temas que os diretores sempre nos demandam internamente também para fins de fazer simulações e tirar dúvidas realmente.
O próximo tema que nós temos é as matérias aqui de assembleia. Aqui eu trago basicamente o artigo 132 da LSA aqui. Basicamente são os temas comuns aí, corriqueiros mesmo, que são as matérias ordinárias. Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, deliberação também sobre o lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos, caso haja, eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal. Esse é um tema que eu sei que é bem conturbado e é um dos temas aqui que sempre gera preocupação no caso de uma Assembleia Digital, mas eu acho que a gente vai passar também por algumas considerações sobre esse tema aqui. E temas extraordinários também, como eu comentei lá, estão previstos também no artigo 122 da Lei das SAs, envolvendo desde uma reforma de estatuto, as operações de M&A, e eventual, hoje também existe essa previsão de transações entre partes relacionadas com partes relacionadas. Tem uma previsão mais recente que a gente chama atenção também, que é um tema importante para todos hoje terem em mente também, né? Na sequência, eu trago aqui algumas informações aí sobre a escolha de uma plataforma, caso a opção seja pelo formato de uma assembleia digital ou híbrida, né? Aqui, basicamente, a regulamentação da CVM aplicável, que trouxe aí nesse momento de pandemia, logo que surgiu a pandemia, a gente está organizando as assembleias, etc. Então, essa instrução CVM veio para dar um norte aí para todos nós que trabalhamos com esses temas. E ela traz aí algumas definições de modo parcialmente digital, modo exclusivamente digital e como que funcionam essas possibilidades. E também os requisitos aí do sistema eletrônico, principalmente essa possibilidade de manifestação, acesso simultâneo a documentos que são apresentados, que basicamente é aquela abinha de arquivos que a gente tem do lado, ela é super utilizada, a gente disponibiliza lá as publicações que são realizadas, etc. A gravação integral também da plataforma, da Assembleia, como a gente está fazendo aqui, e a possibilidade de comunicação entre os acionistas também, que é garantida, seja pelo chat, seja por ferramenta de levantar a mão e etc. Compartilhando também um pouco das decisões aí sobre uma análise, uma escolha de uma plataforma, nós aqui fizemos também diversas análises aí quando a gente foi definir se a gente seguiria nesse formato digital mesmo ou não, desde um benchmark, confirmar esse cumprimento dos requisitos aí da instrução CVM, a forma de cadastro dos acionistas, de ter os tutoriais disponíveis. Uma dica super importante também façam simulações aí com todos os participantes, e realmente dediquem um tempo para configuração da plataforma. Isso é super importante e vai facilitar muito o dia a dia, o dia mesmo da Assembleia, né? Um tema importante também é uma validação com a área de TI de cada empresa, dependendo, tem alguns requisitos, etc. É uma dica que a gente sempre dá. E verificar realmente esse cômputo de votos e a geração dos mapas também é super importante. Fábio, eu queria até puxar claro. Que muitas pessoas acabam achando, né, como a gente tem uma plataforma online, que somente o evento, a gente só faz eventos online, mas não, a gente também faz eventos híbridos. E sim, ajuda na gravação do evento, para ter o registro do evento, no cômputo dos votos, sim. Exatamente para tirar uma ata. A gente consegue automatizar uma série de processos, por mais que seja híbrido. E é ótimo também, assim, no dia da Assembleia a gente está tão assoberbado com uma série de questões aí que a gente realmente tem um suporte adicional aí de cômputo de votos, de gerar os mapas, super nos ajuda também, é mega importante. Acho que continuando aqui, eu só trago basicamente as aprovações em órgãos de governança, citando alguns exemplos aí mesmo de diretoria, comitê de auditoria, se previsto em funcionamento, de igual forma o conselho fiscal, se ele estiver instalado em funcionamento, o conselho de administração também, dependendo das matérias, e é ele que realiza a convocação da assembleia propriamente dita, né?
Por fim, aí a questão da divulgação do edital de convocação, proposta da administração e o BVD. Aqui eu só indico as instruções principais aí da CVM que tratam desses temas. E aí também uma dica que eu pessoalmente considero importante, que é disponibilizar não só a proposta da administração, né, mas o manual também, que traga todas as orientações de como participar, principalmente em se tratando de uma assembleia digital, é importante trazer todas as informações de como que o acionista tem que entrar, antecedência de entrar no link também, etc. Tudo isso a gente divulga, claro, nas comunicações aí de aprovação de cadastro, envia um lembrete também com antecedência e super ajuda aí os acionistas, né? E também a divulgação dos documentos, um mês antes da Assembleia, basicamente o período que a gente se encontra aqui também, então imagino que muitos estão também trabalhando nesses documentos, mas é uma outra dica que eu deixo aqui também para vocês. Bom, basicamente é isso. Minha apresentação aqui é só uma pincelada mesmo, não é objetivo passar aqui nenhuma informação completa, nem nada, mas é introduzir o tema. E só lembrando aqui que eu falo como Fábio mesmo, embora sou advogado hoje na CESP, mas não estou passando informações aí como corporativo e sem informações pessoais. Acho que é isso. Eu passo então a palavra aqui para o meu colega, o Guilherme, e qualquer dúvida estou à disposição ao final aqui do workshop para a gente conversar. Obrigado. Perfeito. Só antes de entrar aqui no Guilherme, eu estou vendo que bastante pessoas acabaram se conectando e perderam aquela explicação inicial. Então, para quem acabou de entrar, só para fazer uma breve introdução, a intenção aqui é que ao final a gente faça uma simulação para que vocês tenham a experiência de um acionista, tá? Então, logo no canto superior direito daqui da tela, tem um ícone perfil. Você pode clicar ali e ver se você tem ações. Então, a gente colocou todos vocês com ações, quem se cadastrou previamente. Caso tenha alguém que tenha feito acesso, agora tenha feito o cadastro em cima da hora, provavelmente vai estar zerado de ações. E aí é só solicitar aqui no ícone do chat, no canto inferior esquerdo, com 2 balãozinhos, tá? É só entrar ali naquele ícone e solicitar que um técnico nosso vai colocar ações para você simular ao final. Se precisar de algum suporte técnico também, não estou conseguindo ouvir direito, pode mandar uma mensagem por ali que o nosso técnico vai entrar em contato com vocês, tá? Eu vou mandar uma solicitação para que aqueles que não estão vendo a apresentação em tela cheia abram para ver em tela cheia a apresentação do Guilherme. Pronto, solicitação encaminhada, é só aceitar a solicitação. Quando for o momento da gente voltar para a pauta, voltar para alguma outra funcionalidade na plataforma, vocês vão ser direcionados automaticamente, tá? Então, Guilherme, pode prosseguir aí agora. Obrigado, Matheus. Obrigado, Fábio. Vocês me ouvem bem? Escutamos sim. Sim. Tá ótimo. Bem, boa noite a todos. Eu sou Guilherme Bolzan, sou advogado do Matos Filho, da prática societária. Vou falar aqui um pouquinho agora, pegando o gancho da apresentação do Fábio, sobre boas práticas aqui na prévias à Assembleia e também um pouco sobre o conteúdo da proposta da administração. Começando a falar aqui e frisando uma coisa que deve estar relativamente clara para quem trabalha em empresa, a importância do departamento de RI nesse período prévio à Assembleia e durante a Assembleia, no engajamento dos acionistas. O RI costuma ser a principal fonte de contato, né, o principal ponto de contato dos acionistas com a companhia, então vai ser onde os acionistas vão tirar dúvidas sobre qual que vai ser a ordem do dia da Assembleia, quais são as propostas que estão sendo feitas, os procedimentos para, se for uma Assembleia física, né, onde vai ser feita, se for uma Assembleia digital, qual que vai ser a plataforma utilizada. A gente sabe que muitas dessas informações já vão estar nos documentos da convocação, mas os acionistas às vezes gostam desse toque pessoal no contato com a companhia. E também, a gente vê na prática, uma fonte de esclarecimentos de dúvidas
uma ponte com dúvidas sobre a plataforma, né, o funcionamento mais técnico da plataforma. Então, é importante que o RI esteja preparado, né, já tem os canais aí e perguntas, tem companhias que já ficam com Q&A preparado para perguntas que já antecipam como sendo recorrentes, porque é o ponto focal aí da companhia nesse período que antecede durante a Assembleia. Aqui eu coloquei uma documentação para referência, né? Assembleias digitais tem um guia de melhores práticas que foi preparado por algumas associações e escritórios de advocacia, é sempre uma boa referência. E falar um pouco aqui também sobre proxy agencies. Aqui tem um typo, mas é proxy agencies. Não sei se todos estão familiarizados aqui, mas proxy agencies são basicamente prestadores de serviço que oferecem como se fosse um relatório analisando a proposta da administração divulgada pelas companhias e, com base em políticas internas deles, dão uma orientação de como eles sugerem que os acionistas que contrataram os proxy agencies, eles deveriam votar. Isso normalmente é utilizado por acionistas institucionais, né, aquelas entidades, né, aqueles investidores que têm investimentos em várias companhias e não têm gente suficiente, né, e tempo suficiente para analisar a proposta da administração de virtualmente todas as companhias abertas do Brasil. Então, eles muitas vezes contratam as proxy agencies para fazer esse trabalho prévio para eles. A importância desses proxy agencies é diferente na visão da companhia, né? Acho que aí vai depender um pouco do perfil acionário da companhia. Para uma corporation, sem um controlador definido, essas proxy agencies são muito importantes, porque você depende mais para a aprovação das matérias que são colocadas na ordem do dia, dos outros acionistas, que vão se basear, esses acionistas institucionais vão se basear nas recomendações das proxy agencies. É um pouco menos relevante quando você tem uma companhia com controlador, mas não é totalmente desprezível, porque você pode ter situações em que o controlador está impedido de votar. Então, apesar de não ser, em sua natureza, uma corporation, uma companhia que tem um controlador pode se ver numa situação em que dependa dos minoritários para aprovação de alguma matéria. Um procedimento muito comum que essas proxy agencies também. Eu estava falando aqui que é muito comum que essas proxy agencies façam contato com a companhia para fazer algum esclarecimento, alguma solicitação de explicação em relação a algum item da ordem do dia. E essa interação é super importante para ter certeza de que esteja claro para as proxy agencies que estejam cobrindo a companhia qual que é exatamente a proposta da administração. E, por outro lado, é importante para as companhias conhecerem, né, e aí nessa ordem de prioridade, né, conhecerem como é que são as políticas de voto dessas proxy agencies, porque eu vou dar um exemplo aqui. Essas são as duas principais proxy agencies que a gente tem aqui atuando no mercado brasileiro, e eu pensei aqui alguns exemplos de trechos que são relevantes na própria definição do conteúdo da proposta da administração. Conteúdos como quantidade mínima de conselheiros independentes, quantidade mínima de conselheiros de minorias, mulheres, e isso vai impactar na recomendação da companhia, dessas proxy agencies. Então é importante que a companhia saiba disso e saiba quão dependente a companhia é dessas recomendações, para já se adiantar e já formatar a proposta de acordo com que essas agências esperam que seja um conteúdo mínimo aceitável dessas propostas. Entrando aqui um pouco na dinâmica da Assembleia Geral, né, acho que o Fábio já adiantou alguns desses pontos aqui. O que a gente recomenda, né, que as companhias tenham previamente aí preparado, já testado, antes da Assembleia? Acho que é importante ter uma minuta de uma ata e o roteiro
né, para ter certeza de que todo mundo sabe que hora vai falar, qual que é a ordem dos assuntos. O roteiro é importante também constar assuntos contingentes, né, como, por exemplo, instalação do Conselho Fiscal, que é um assunto extra-pauta. O livro de presença e o livro de atas de Assembleia Geral. Hoje em dia tem livros digitais, então ter certeza de que está tudo disponível, está no formato certinho, já foram preparadas, né, o que eu consegui adiantar de lista de acionistas, esse tipo de coisa, já adiantar. A base acionária, né, aqui colocamos até uma sugestão, né, das bases acionárias dos 3 últimos meses. Clarissa vai explicar um pouco melhor essa questão dos três últimos meses, mas é uma questão relacionada à solicitação de voto, votação em separado. Como o Fábio falou, testar a plataforma, assim, não se avexem, testem a plataforma. Tenho certeza de que vocês, as companhias estão confortáveis com as plataformas, os acionistas estejam confortáveis, conheçam, tenham todos os requisitos, saibam que botão faz o quê. Não acabem com a Assembleia antes dela acabar, por favor. Já aconteceu. E saibam subir a lista, né, de acionistas, eu acho que é um ponto importante na plataforma também. Porque sem isso, ponto, né, não tem, enfim, votação, né, a plataforma não contabiliza. Com certeza. E testem, né, façam não só o teste da plataforma, como a infraestrutura que você eventualmente vai precisar no dia, né. Enfim, dicas mais práticas aqui. E, como o Fábio falou, travem a agenda de todo mundo, tanto de quem quer participar, como quem precisa participar, né. Colocamos aqui um checklist de presenças obrigatórias. Membros do Conselho Fiscal precisam estar, se o Conselho Fiscal obviamente estiver instalado, precisam estar na Assembleia. Nas AGOs a gente tem os administradores, ou pelo menos um deles, né, e aí administradores ou diretores, membros do Conselho de Administração. O importante é ter alguém que, se os acionistas fizerem algum questionamento, esteja apto a responder. O auditor independente, né, para tirar dúvidas sobre o relatório, sobre o processo de auditoria. E o coordenador do Comitê de Auditoria estatutário, lá nos moldes da regulamentação da CVM, também precisa estar presente na AGO. Outras presenças em outros tipos de assembleia são os avaliadores, quando você estiver discutindo na assembleia algum laudo de avaliação, então vai fazer uma reorganização societária, vai precisar de um laudo de avaliação. A pessoa que preparou, um representante da empresa que preparou aquele laudo de avaliação também precisa estar nessa assembleia. E eventualmente outros colaboradores, aí membros da administração da companhia de outros órgãos que por uma regra interna da companhia precisa estar, mapeiem quem precisa estar e travem a agenda de todo mundo. Aqui temos uma questão de quórum, né? Quórum de instalação, via de regra, é de 25% das ações votantes, né, do direito, do potencial de voto, né, da companhia. E a gente tem também esse quórum especial de alteração do estatuto. Em primeira convocação, você só instala com 25% 25% não, 2/3 do total de ações votantes. E aí, aprovação, regra geral, maioria dos presentes, se desconsidera as abstenções, e o quórum qualificado, aqueles casos previstos no artigo 136 da Lei das SAs, como, por exemplo, corporação da companhia ou a sua cisão. Entrando aqui no conteúdo agora das matérias de uma AGO. Só fazer uma observação, Guilherme, com relação ao quórum. A gente tem essa funcionalidade aqui, inclusive, na plataforma. Os que estão, como nossos convidados estão como acionistas, eles não vão poder ver essa informação. Mas toda a equipe de administração consegue acompanhar em tempo real o quórum. E uma das dificuldades era, inclusive, separar o quórum entre a AGO e a AGE quando é feita uma AGOE, né? Tem pessoas que mandam um BVD para uma AGO, não mandam para a AGE, e a gente faz toda essa separação de quórum e apresenta na plataforma em tempo real. Não, tá ótimo, é super importante. Vou falar um pouco sobre isso. Mas, de fato, né, você tem que considerar quórums distintos, apesar de ser uma mesma reunião, são consideradas assembleias diferentes.
Então, primeiro ponto aqui, aprovação de contas. Do ponto de vista prático, gente, o que é importante? A aprovação de contas, normalmente, é uma deliberação que é colocada junto com a aprovação das demonstrações financeiras. É um pouco decorrência de como isso está colocado na lei, mas aqui é importante falar que são coisas distintas, né? A aprovação de contas é uma quitação que os acionistas dão para os administradores em relação àquele exercício social que foi encerrado. Isso tem um efeito importante, que, por exemplo, impede uma propositura de uma ação social e de responsabilidade. E é diferente das demonstrações financeiras. Você pode aprovar uma coisa, não aprovar outra. Você pode... não necessariamente as duas coisas andam juntas. Elas normalmente são colocadas juntas, como falei, meio que por conta de como isso é apresentado. Desculpa. Como isso é apresentado no próprio texto da lei. E em relação à proposta da administração, esse item é onde a gente coloca o relatório da administração sobre os negócios sociais. Próximo item aqui é a aprovação das demonstrações financeiras, em que vem com o item 10 lá do formulário de referência, que é aquele MD&A, o comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia. Um ponto importante aqui, essas demonstrações financeiras, juridicamente, elas são um projeto de demonstrações financeiras que está sendo apresentado para a Assembleia. Elas são preparadas no pressuposto de que aquela destinação do lucro líquido que foi proposta pelos administradores vai ser aprovado pela Assembleia. Desculpa, a Assembleia, ela sempre tem poderes aí, hierarquicamente, sempre tem poderes para propor uma outra solução, uma outra destinação para aquele lucro líquido e mesmo sugerir alterações nos números, né? Se identificar que houve algum erro, alguma coisa, a Assembleia não só tem o dever como obrigação de apontar isso e sugerir. E aí tem duas consequências. Se você alterar só a destinação, essa nova destinação vai constar em ata. Se você mudar alguma coisa nas demonstrações financeiras que mude o montante do lucro do exercício ou o valor das obrigações da companhia, aí tem uma obrigação de republicação em até 30 dias dessas demonstrações financeiras, aí já com as alterações deliberadas na Assembleia. Próximo item aqui que a gente tem na ordem do dia de uma Assembleia Geral Ordinária é a destinação do lucro líquido, o anexo 9.1.2 da Instrução CVM 481. Quem já preencheu isso sabe que é cheio de nuances. E aqui um ponto importante é que, como eu falei, as demonstrações financeiras elas são propostas para os acionistas, apresentadas para os acionistas no pressuposto de que a destinação do lucro líquido vai ser aprovada. Então, as duas coisas têm que conversar, demonstrações financeiras e a proposta da administração. E quais são os pontos de atenção aqui? Cada uma das destinações que você dá para parcela do lucro líquido, ela tem regras específicas. Algumas destinações são obrigatórias, outras são facultativas. Tem que interagir um pouco com as regras do estatuto, especialmente quando você tem no estatuto regras bem delimitadas sobre como você calcula o que vai para uma reserva de lucro estatutária, qual que é o dividendo obrigatório. Tem que ficar atento também aos limites da lei, né? Tá, especialmente no que diz respeito aí às reservas de lucro estatutária. E ficar atento também à necessidade de apresentação de um orçamento de capital, quando tiver uma proposta de destinação do lucro que envolva a retenção de parte do lucro para fazer frente aí a investimentos. Continuando aqui, estou acabando, eleição de administradores, que você vai falar um pouco aqui na parte prática, como é que isso funciona, mas falando um pouco da proposta, você tem aquelas informações dos itens 12.5 e 12.10 do formulário de referência sobre todos os candidatos que são propostos pela administração. Se você tem um range de assentos no Conselho de Administração, ou mesmo no Conselho Fiscal, você deveria ter uma deliberação prévia na qual se fixa a quantidade de assentos. Isso vai ter impacto sobre processo de voto múltiplo, por exemplo. E aqui uma dica prática, quem já preparou um BVD lá no sistema do Cicorp sabe que precisa ficar atento quando você está preparando
o boletim de voto à distância para uma AGO, tem que tomar cuidado para ter certeza que estão incluídos nesse boletim de voto à distância os campos obrigatórios sobre solicitação de voto múltiplo, instalação do Conselho Fiscal, obviamente naquelas companhias em que o Conselho Fiscal não é de funcionamento constante, e eleições em separado. De novo, obviamente, naquelas companhias que têm controlador. Esses itens eles não aparecem automaticamente ainda no Cicorp, quando você cria o BVD, então a companhia tem que criar uma questãozinha simples solicitando a inclusão desses 3 itens. Além da proposta da administração, qualquer acionista tem possibilidade de apresentar um candidato, né? E aí, a depender de quando o acionista faz essa indicação e qual que é o percentual de participação daquele acionista na companhia, o candidato ou candidatos desse acionista, ou chapa de candidatos proposto pelo acionista, vai ter uma visibilidade maior ou menor. Quem tem um percentual mínimo previsto lá na instrução CVM 481 e faz essas indicações, como o Fábio falou, até 25 dias antes da Assembleia, tem a possibilidade de incluir esses candidatos, essa chapa, no boletim de voto à distância. Outros acionistas que façam indicação ou fora do prazo, ou que não tenham esse percentual mínimo, os candidatos indicados eles vão ser informados pela companhia via aí algum comunicado ao mercado ou aviso aos acionistas, ao formato que a CVM indica e avisa aos acionistas. E, assim, candidatos podem ser propostos até no próprio momento da Assembleia, o que vai diferenciar uma situação da outra é, de novo, a visibilidade que esses candidatos vão ter e a probabilidade de receberem votos. E a importância também de vocês, a companhia que receber essas indicações, estiver fazendo essas indicações, ter certeza de que esses candidatos cumprem aí todos os critérios de desimpedimento, critérios de independência para fins de conselho de administração, para ter certeza de que estão cumprindo aí com regras, agora está na própria lei das SA, né, regras mínimas de conselheiros independentes. E acho que também, Guilherme, a própria companhia também ter os seus próprios candidatos aí, no caso de um conselho fiscal, por exemplo, né, ser solicitado durante a Assembleia, digo isso por experiência própria, que ocorre mesmo, e é importante que a empresa ela tenha os seus próprios candidatos já alinhados e conversados, né? Sim, acho que a Clarice vai falar um pouco disso na hora do procedimento de votação, mas com certeza, como é um item extra-pauta, né, que pode ser solicitado até mesmo no momento da Assembleia, observado lá o percentual mínimo necessário, a instalação do Conselho Fiscal exige a eleição dos seus membros logo em seguida. Então é importante que a companhia tenha, sim, alguns candidatos ali já preparados, né, já alinhados, para, se acontecer essa eleição, já não precisar suspender a Assembleia para correr atrás de candidatos. Já está tudo pronto, engatilhado. E um último ponto que não diz respeito especificamente de Assembleia Geral Ordinária, mas que normalmente é deliberado junto, é a fixação do limite global da remuneração dos administradores, né? É uma deliberação que é tomada normalmente anualmente, né, cada ano, é tomada na AGO, não é uma matéria estrito sensu de AGO, porque não está no rol da lei de matérias da AGO, mas acaba entrando na ordem do dia por uma questão de facilidade, porque você está discutindo como é que vai ficar a situação da companhia naquele exercício anterior, como é que vai ser a administração da companhia no próximo ano. Então, as companhias usam a AGO para deliberar também sobre essa fixação do limite global. Na proposta da administração, além do valor em si do limite global, né, que só lembrando, a CVM decidiu que não envolve a encargos sociais cujo ônus de pagamento é do empregador, do empregador, que é a companhia, mas também todas aquelas informações do item 3 do formulário de referência, que é
Por isso que o Fábio falou, acho que esse trabalho começa muito antes, porque você vai ter que antecipar o item 10, o item 12, o item 13 do formulário de Especialmente referência. para esse item 13, começa bem antes aí com todo o time de RH que geralmente nos apoia, né? Sim, sim. Esse item 13 dá bastante trabalho, né? Você realmente Sim. precisa muito da ajuda do suporte do RH. Acompanhamento muito próximo, realmente, e dúvidas surgem com frequência também, né? Sim, com certeza. O Fábio, enfim, deixou implícito na apresentação dele, mas esse aqui, somos 3 advogados aqui, mas os advogados às vezes funcionam mais como gestores de projeto nesse assunto do que como protagonistas, né? É um processo que envolve várias áreas da companhia, então daí a importância também desse processo começar muito antes, estar bem alinhado entre todo mundo para não ficar a bola na quadra de ninguém desavisado. Aqui trouxe 2 itens um pouco mais para discussão, né? A periodicidade. Não está escrito em lugar nenhum da lei que esse limite ele deveria ser anual. Isso é uma prática, mas a gente já viu companhias aprovando, quando, por exemplo, vai aprovar um plano de remuneração que vai ter impacto durante vários anos, aprovar um limite específico da remuneração para aqueles anos em que o plano vai ser vigente, para não ter um risco de execução lá na frente, de chegar num determinado ano e os acionistas chegar numa situação um pouco surreal de ver os acionistas negando o valor correspondente ao que você precisa contabilizar do plano naquele exercício social. E, por outro lado, ter a obrigação perante os beneficiários do plano de ter que fazer os pagamentos. Então, como essas duas coisas conversam, também é importante. É importante também o jurídico, o RH, manter em controle do que é o limite que está sendo proposto e do que é o limite que já está aprovado, que é decorrente dessas aprovações plurianual. E a questão, eu comecei aqui falando, né, esse é um item que não é de AGO estrito sensu, é de AGE. Do ponto de vista prático, isso é quase inócuo, a discussão não fosse um ponto muito específico, na minha opinião, que é o impacto disso no BVD. Quem já preparou o BVD sabe que existe um BVD para a GO, né, como o próprio Matheus falou, né, tem um BVD para a GO, um BVD para a GE. Então, se você for bem na risca da lei e falar, não, isso aqui, a fixação do limite global é matéria de AGO, matéria de AGE. Você vai ter 2 boletins de voto à distância, um com matéria de AGO, um com uma matéria no limite de AGE, que seria a fixação do limite global, e pode levar alguns acionistas, acho que foi o próprio Matheus que comentou, de mandarem um BVD e não mandarem o outro. Então, quando você tem uma AGOE, né, formalmente, em que você só tem como matéria de AGE fixação do limite global, o que muitas companhias fazem é considerar isso como uma matéria de AGO conexa, né, às matérias de AGO, e incluir num mesmo BVD. E aqui, enfim, deixei listado, não vou passar por cada um deles, mas outras matérias que, se forem submetidas para a Assembleia, aí vão exigir a inclusão de documentação de informações exigidas pela instrução CVM 481 na proposta da administração. Bem, era isso. Larissa, bola com você agora. Obrigada. Vou começar aqui. Oi, gente, só para me apresentar também rapidamente, eu sou Clarissa Freitas, eu sou sócia também da área aqui societária, e especialmente essa parte de regulatório de companhias abertas que a gente faz bastante aqui no Machado Meyer. Eu vou passar aqui rapidamente sobre assembleias digitais, eu acho que o Fábio já passou também um pouquinho, mas só para levantar aqui alguns pontos mais interessantes a respeito lá da instrução 622, né, que acabou regulamentando as assembleias digitais, falar um pouquinho das principais regras, né? Como o Fábio disse também, a assembleia ela pode ser parcialmente digital ou exclusivamente digital, ou seja, parcialmente digital é aquela que permite que o acionista participe e vote presencialmente e pela plataforma digital, ou então ela pode ser exclusivamente digital quando o acionista ele só participa e vota através da assembleia. Assim, a gente pessoalmente acaba vendo mais assembleias exclusivamente digitais do que as chamadas híbridas, né, que são as parcialmente.
que eu pessoalmente acho que uma híbrida acaba dando mais trabalho do que você fazer exclusivamente digital, porque você tem que montar, né, todo o esquema de uma assembleia presencial, as pessoas, né, estarem lá presentes à mesa, e ao mesmo tempo você também tem que ter todo um esquema, uma plataforma que permita também ao acionista votar de uma forma digital. Então, eu não sei, pessoalmente, eu acho que dá mais trabalho, né? Ou se faz uma assembleia totalmente presencial, ou se faz uma assembleia totalmente digital. Mas isso, enfim, é uma opinião minha. E como as duas se conversam, né? Também, eu sou totalmente alinhado com isso. Além de você ter que ter infraestrutura para um tipo de assembleia, você tem que fazer as duas se conversarem. Exatamente. E é complicado, porque às vezes, né, você tem acionistas que estão ali na hora, que não vão ter talvez o mesmo nível de informação daqueles que estão né, de forma digital. Talvez, às vezes, os que estão digital possam perder alguma questão da discussão. Então, eu acho que acaba provocando um certo desalinhamento ali, né, de informações, do acesso a informações. Então, eu pessoalmente prefiro que ou todo mundo esteja presente ou todo mundo esteja no ambiente virtual. Falando também um pouquinho só sobre a regra de convocação, né? As informações sobre as regras e procedimentos da Assembleia Digital, elas têm que estar previstas no edital de convocação, ou de forma completa ou resumida, e aí, quando ela é resumida, a informação ela deve constar no site. O local da realização da Assembleia, as assembleias, elas exclusivamente digitais, elas são reputadas como realizadas na sede social da companhia, né? E aquelas que são as híbridas, as parcialmente digitais, têm que ser realizadas, então, parte no ambiente digital e parte na sede social, aquilo que a gente estava falando, né? Que você tem que preparar, então, todo o ambiente presencial também. E como, aproveitando aí, como a gente tinha falado lá atrás, a gente faz essa parte tanto híbrida quanto completamente virtual. Os dois modelos têm funcionado bem, mas como a Clarice também mencionou, é melhor que você escolha... Quando as companhias testam um modelo 100% virtual, depois todos os feedbacks que a gente recebe é que elas não querem voltar atrás para ter todo aquele trabalho de organização do espaço, quem que vai montar a infraestrutura. Exatamente. Então a gente sempre recebe esses feedbacks, tem essa insegurança, né, de alguns ainda de fazer essa transição de modelo, mas uma vez que é feito, é perdido o medo e já fazem completamente virtual, né? Exato, eu vou trazer até depois algumas estatísticazinhas que eu acho que são interessantes para isso. E eu acho que assim, a grande vantagem, na minha opinião, da Assembleia Digital, além de, obviamente, eu achar que, né, tem toda uma economia de custos para a companhia e para os próprios acionistas, que muitas vezes, né, são obrigados a se deslocar, né, até a sede social, então isso acaba gerando um custo excessivo. Na Assembleia Digital, existe essa possibilidade que a companhia ela pode exigir do acionista que ele faça o depósito prévio dos documentos até 2 dias antes da realização da Assembleia. Então, isso é uma grande vantagem, porque a companhia ela acaba sabendo com 2 dias de antecedência qual é a base acionária que vai estar ali presente. E isso numa assembleia híbrida ou numa assembleia 100% presencial, você não tem como ter esse controle, porque pode ser que o acionista apareça ali a qualquer momento. Inclusive para aquela questão toda de checagem de procuração, que a gente sabe que, né, demanda tempo. Às vezes a gente está numa assembleia presencial, se chegam 3 acionistas, o negócio já atrasa, porque o cara chega ali na hora, obviamente a companhia, né, não tem como dizer que ele não vai participar, e ele pode chegar na hora ali com a papelada, não necessariamente ele manda antes. Então isso pode acabar atrasando bastante, né, o começo ali da assembleia, se, por exemplo, chegar muita gente ao mesmo tempo de forma inesperada. Então, eu acho que a Assembleia Digital ela é uma grande vantagem nesse sentido, em termos de organização, da companhia saber com uma certa antecedência quem vão ser os acionistas que vão estar presentes, né? Você já tem ali o quórum de presença, então eu acho que isso realmente ajuda bastante ali o trabalho de organização. E também, né, essa possibilidade de fazer o protocolo dos documentos também de forma virtual, eu acho que inclusive também a plataforma permite isso, né, Matheus? Exatamente. E ao final, exatamente para facilitar a organização, a gente consegue fazer a extração dos documentos de todos os participantes e compilar numa única pasta e encaminhar para a empresa.
Então, vocês conseguem ficar com um arquivo digital, tudo centralizado no mesmo ambiente. Então, a gente tem essa parte de checagem, conforme os acionistas eles vão se cadastrando, tanto o acionista quanto os procuradores, eles podem fazer o cadastro na nossa plataforma. A companhia, pelo lado da companhia, vocês podem ir aprovando, analisando a documentação e aprovando os cadastros. Uma facilidade que a gente tem é exatamente, tem algum documento que ficou faltando, algum documento que não está legível, a própria companhia pode dar uma resposta: olha, o seu cadastro ele foi rejeitado porque está faltando alguma documentação, não foi esse documento que a gente pediu, e o próprio acionista já atualiza o cadastro dele na plataforma. Então, toda essa comunicação, como a gente estava falando previamente, ela pode ser feita num único ambiente. Tá? Então, para os procuradores, principalmente, que tem que levantar documentos de muitos acionistas, e às vezes algum documento se perde, tudo fica no mesmo lugar, e facilita a comunicação, né? Exato, e ali na hora também, eu acho que, né, a própria instrução, eu acho que o Fábio falou um pouquinho disso, ela estabelece alguns requisitos mínimos, né, que a plataforma tem que cumprir, e um deles é justamente a possibilidade de você permitir que o acionista acesse aqueles documentos todos, a proposta, demonstrações financeiras, enfim, tudo que deveria estar ali impresso, né, se fosse uma assembleia presencial, à disposição do acionista, tem que estar disponível no ambiente eletrônico. E aí eu acho que nessa pastinha aqui, arquivos, é que isso é colocado aqui, né, nessa plataforma. Exatamente. Antes do também cadastro... a plataforma, na própria página de cadastro, você já consegue disponibilizar esses arquivos. E após a entrada no evento, aqui nessa parte de arquivos, você também pode encontrar os mesmos arquivos. Tá. E aí o acionista ele pode consultar ali na hora. A plataforma também tem que, né, poder registrar, obviamente, a presença e os votos dos acionistas, né? Eu acho que a plataforma aqui da TEM é através do voto. Acho que, enfim, a gente vai fazer aqui como é que chama, gente? A testagem aqui, né, da votação, mas existem outras plataformas que você pode fazer também por outras formas, não necessariamente ticando aqui na hora sim, não e abster-se. Né? Existem algumas plataformas que não disponibilizam isso, que até as companhias preferem, quando são poucos acionistas, eu prefiro que os acionistas ali liguem as câmeras e por exemplo, digam aqueles que votarem de forma desfavorável, eles, por exemplo, deem o seu voto através do chat. E aí, na hora, você contabiliza. Né? Existem diversas formas de você contabilizar o voto. Então, não necessariamente você vai ter ali um questionário, né, que o acionista vai preencher na hora. Pode existir também essa outra forma de o acionista dar o seu voto, inclusive, de forma oral ou de forma escrita. Né? Então, de alguma forma, a plataforma ela tem que permitir que esse voto seja proferido e registrado. Tá? Mas não existe uma forma correta de se fazer isso ou não. Existem formas mais práticas e menos práticas, mas aí também acho que depende um pouco, né, do que a companhia prefere, do número de acionistas, o que fica mais fácil, né, para a própria companhia. A plataforma também tem que, né, permitir a gravação integral da assembleia e a possibilidade de comunicação entre os acionistas, que normalmente, pelo que eu vejo, é mais via chat mesmo. Né? Um acionista tem que poder conversar com o outro, né? Até a gente vai passar aí por essa questão toda de voto múltiplo, então é importante que um acionista consiga conversar com o outro até para que eles possam, na hora ali, como se fosse uma assembleia presencial, combinar algum tipo de voto, né? Isso tem que ser permitido pela plataforma. E acho que essa outra parte aqui eu também já mencionei, né? O acionista ele pode simplesmente participar, ou participar e votar na Assembleia. E aqui eu acho que um ponto importante, né, nas AGOs em que tem, ou mesmo nas AGEs em que tenham a possibilidade de boletim de voto à distância, se o acionista ele já mandou o voto dele por meio do boletim de voto à distância e ele quiser na hora proferir o seu voto, então o voto que ele tiver dado por meio do boletim de voto ele é desconsiderado. Então, eu acho que isso é um ponto importante. A gente costuma colocar nos nossos roteiros uma pergunta, né, para os acionistas. Olha, alguém aqui já mandou o seu voto por escrito e quer mudar? Isso acho que é importante falar até ali antes de cada uma das votações, porque o acionista que eventualmente queira mudar a sua orientação de voto, na hora ele pode. Então,
eu acho que essa pergunta acaba facilitando ali a vida, né, especialmente do pessoal da plataforma, que vai ter que mudar, então, ali manualmente, acredito eu, o voto dessa pessoa, né, que já deveria estar computado ali na plataforma, e aí vai ter que alterar. Acho que é possível fazer isso também, né, Matheus, na hora. Exatamente. Ele pode pedir a exclusão do BVD dele porque ele decidiu participar e votar, alterar o voto dele na plataforma. Então, logo no início da Assembleia, quando ele solicita a exclusão do BVD para votar na plataforma, a gente faz essa limpa dos votos dele e ele pode proferir durante as votações. Maravilha. Bom, aqui também existe a possibilidade só de transmissão das assembleias, né? A instrução permite isso. Também nunca vi na prática só a transmissão, sem necessariamente ter uma votação. E aqui, quando a assembleia ela é digital, né, tanto híbrida quanto 100% virtual, também todos os membros da mesa, como falou o Guilherme, né, tanto os membros da mesa como administradores, auditores independentes, né, membros do Conselho Fiscal, têm que estar presentes também através da plataforma. E o registro, então, em ata dos acionistas, ele é feito pelo presidente da mesa e pelo secretário, né? E aí as assinaturas elas podem ser realizadas por meio do certificado digital. E aí, falando um pouquinho de estatísticas, eu peguei aqui um artigo do Gustavo Gonzalez, né, que foi diretor da CVM, ele escreveu para Capital Aberto, ele fez 2 artigos, um em 2020 e outro em 2022, depois que acabaram as temporadas. E uma coisa interessante foi que quando, né, teve o primeiro período de assembleias em 2020, quando, né, aconteceu, enfim, o início da pandemia, ele pegou as companhias abertas listadas no Ibovespa, 42, no ano de 2020, 42 companhias, ou seja, 58,33%, adotaram a forma de assembleias presenciais, 6,94% adotaram a forma híbrida e apenas 25 adotaram a forma exclusivamente digital. E aí a gente viu que em 2021 esse cenário já mudou bastante, porque as mesmas companhias, teve 2 a mais aqui, integrantes do índice Bovespa, das 74, 21, ou seja, 28,37%, adotaram a forma de assembleia presencial, 6,75%, o número um pouquinho menor do que o ano anterior, adotaram a forma híbrida, e aí a gente já teve 64,86% das companhias adotando a forma exclusivamente digital. Então, a gente teve aí um boom, e pelo que a gente vê assim, na prática, não sei se Guilherme vê a mesma coisa, né, Fábio, nas suas práticas, a gente vê que realmente, eu acho que a Assembleia Digital ela veio para ficar. Não foi só uma prática que veio com a pandemia e por conta da pandemia. Eu acho que as companhias elas acabaram se acostumando e a maioria delas, pelo menos, enfim, da minha experiência, elas não querem voltar para o sistema presencial. Acabaram se acostumando com esse formato digital. E aí, enfim, o Gustavo aqui também no artigo dele, ele fala aqui de outras estatísticas, falando que 18 companhias que tinham feito as AGOs de modo presencial em 2020 realizaram assembleias 100% digitais, né, em 2021, e nenhuma companhia da amostra que tinha realizado a assembleia de modo exclusivamente digital em 2020 optou por voltar ao formato presencial. E mesmo algumas companhias que haviam, né, no momento da convocação, previsto a realização de AGOs híbridas ou presenciais, acabaram optando posteriormente, por migrar para um formato exclusivamente digital. Aquilo, óbvio, tinha, né, 2020, 2021, a gente tinha uma questão de agravamento da pandemia, mas, enfim, pelo que a gente tem visto aí, já de algumas assembleias já foram, né, convocadas, a gente ainda não chegou no prazo final de convocação, que vai ser agora, né, no final desse mês, mas a maioria que a gente tem visto também adotando o formato digital. E aqui, né, a gente, né, falou, o Fábio e o Guilherme falaram um pouquinho de todo o prévio, né, e é importante também falar um pouquinho do dia e do pós, né, no dia da assembleia, as companhias elas têm que apresentar um sumário da ata ou a ata já, né, na sua integralidade. Se for apresentado o sumário, a ata ela tem que subir no prazo de 7 dias úteis, né, no sistema da CVM, da B3, e tem que haver a divulgação do mapa final de votação no mesmo dia, e o mapa analítico, que é aquele, né, mais completo, que tem os últimos números do CPF, os primeiros números do CPF, no prazo de 7 dias úteis.
e em algumas situações também a companhia tem que, né, prestar atenção, porque algumas deliberações dependem de uma atualização do formulário de referência naquele prazo de 7 dias úteis. E, obviamente, o registro da ata perante a junta, né, e publicação dos jornais depois na ata. Aqui eu só coloquei aqui os motivos para a reapresentação do formulário de referência em até 7 dias úteis, e o motivo que mais conversa aqui com os temas da AGO é alteração de administrador, membro do Conselho Fiscal, membro de comitê estatutário, ou comitês, né? Mas tem todos esses outros aqui, itens que podem ser tema também de uma GOE, eventualmente, que também obriguem a companhia a reapresentar o formulário no prazo de 7 dias. Tá? Matheus, acho que é só bacana falar, né, que a plataforma de vocês, mapa de votação é sempre uma coisa complicada de você fazer na unha, né? Acho que quanto mais automatizado tiver isso, menor o risco de erro, né, e mais rápido aí. Exatamente. A gente já preparou, a gente simulou um BVD do escriturador e um BVD da companhia. Então a gente já subiu esses mapas. Eu vou até apresentar aqui os mapas rapidinho para vocês darem uma olhada. Então, vou deixar aqui então. Só um segundo. Pronto, agora vocês devem estar vendo a minha tela. Então, aqui a gente já tem um mapa de votação sintético do escriturador, o mapa D-2, e aqui já tem as votações. Bom, essas são as pautas que a gente já tem aqui configurado no sistema. E aqui a gente tem um mapa consolidado de voto à distância. Então, ele já tira de forma automática os resultados, o cômputo dos votos. Tá? Falando ainda sobre os mapas, eu gostaria, inclusive, de aproveitar um momento para a gente abrir uma pautazinha, só para a gente dar uma olhada no funcionamento, a gente já emite um relatório daquela pauta e depois a gente passa para as demais pautas. Pode ser? Pode. Bom, eu vou sair um pouquinho da apresentação, depois a gente pode até voltar para cá, tá, pessoal? Só para a gente fazer uma votação. Só um segundo. Bom, então, só para simular a experiência aqui do próprio acionista, vocês vão perceber, não precisem clicar em lugar nenhum. A pauta, ela abre automaticamente para todos aqueles que têm direito a voto, tá? Então, vou abrir a primeira pauta. Pronto, ela agora se encontra com fundo verde e com status de em votação. E aí eu vou pedir para que todos os acionistas, né, façam os seus votos para a gente poder passar para mostrar como é que sai o relatório da própria pauta. Bom, a gente não vota, né? Não, só os nossos convidados. Bom, enquanto a pauta está rodando, eu queria até trazer aqui uma observação. A gente aconselha as companhias, como orientação, a colocar um período para que a pauta esteja aberta. Então, logo no canto superior direito, a gente tem um cronômetro. E aqui, como administrador, por exemplo, coloquei ali o tempo de 1 minuto para rodar. Então, esse cronômetro ele não está vinculado necessariamente ao encerramento da pauta, mas ajuda que a mesa tenha um controle sobre o tempo que a pauta está aberta. Então, a gente sabe que, às vezes, algum acionista pode ter tido uma queda de internet, ele entra em contato com a companhia e fala, olha, aguarda só mais um pouquinho que eu vou voltar nessa pauta ainda. Então, cabe a uma comunicação e decisão da companhia, tá? Isso não é uma trava automática. Bom, estou vendo aqui que faltam 6 pessoas para votar. A própria companhia, ela consegue acompanhar em tempo real qual é a votação nesse momento. Não fica público para os participantes, mas a companhia consegue acompanhar, até mesmo para saber se todos já votaram ou não. Isso é até interessante, porque a gente já teve, né, casos aqui de assembleias fazendo, né, com essa plataforma, e que, como você consegue ver quem aí você tem, às vezes, um representante, né, daquele escritório, por exemplo, que traz vários votos. Ele está tendo dificuldade para votar. E aí, eventualmente, a gente até consegue falar ligar o RI, entra ali entra ali na hora, pode entrar em contato, inclusive, com o representante ou o próprio acionista, que a gente está vendo ali em tempo real quem está demorando um pouquinho mais. E aí a gente pode ajudar, né, nesse sentido. Exatamente. Bom, eu vou encerrar aqui a votação. Então, o próximo passo é a gente
colocar a pauta para tabular, então nesse momento ela se encontra com fundo amarelo, o status ali em tabulando, então a companhia já consegue ter um resultado da votação internamente, mas os acionistas ainda não conseguem ver esse resultado. Então, assim que a gente homologa a pauta, então vou homologar a pauta, agora ela aparece com fundo azul e aparece o resultado da pauta, tá? Então, aqui eu posso baixar, eu vou baixar o resultado dessa pauta em específico, só para demonstrar, mas a gente pode, ao final, baixar o resultado de todas as pautas também, tá? Então, vou voltar aqui para o conteúdo e a gente já volta ali de onde a Clarissa tinha parado. Bom, deixa eu só pegar aqui para mostrar a pauta. Pronto, todos conseguem ver? Tá um pouquinho pequeno, mas sim. Deixa eu abrir um pouquinho mais, só. Pronto. Acho que deve ter dado uma melhorada aí. Sim. Perfeito. Bom, então aqui a gente já tem o resultado da pauta, inclusive a relação do voto de todos os acionistas para a companhia analisar. Legal, é bem rapidinho, então é automático, né? Exatamente, exatamente. Bom, podemos voltar aí da onde a Clarissa parou. Acho que agora fica um pouco mais visível, né? Fica um pouco mais claro também como funciona esse processo. Sim. Agora, gente, só para a gente, né, fechar, eu vou falar aqui um pouquinho sobre voto múltiplo, né, e voto em separado, né, para eleição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Claro que são temas, enfim, que geram muitas dúvidas, mas eu vou dar aqui uma pincelada geral. Normalmente, né, a administração da companhia, ela vem na proposta com a chapa completa, né? Normalmente é difícil você ter uma companhia que venha com candidatos assim individualmente. Pode ter, mas normalmente vem a chapa completa. E aí, os acionistas minoritários, eles podem utilizar tanto o voto múltiplo como o voto em separado como formas de tentar eleger membros, mesmo eles, né, não sendo acionistas controladores da companhia. Então, vai caber ali ao acionista verificar, obviamente, o número das ações que ele tem, se ele se junta ou não com outros acionistas e ver qual é o procedimento que melhor se adequaria ali à situação dele, né? Se ele pediria o voto múltiplo ou se ele pediria o voto em separado. Lembrando que o voto múltiplo ele pode ser solicitado por acionistas que têm pelo menos 10% do capital social e a CVM ela acabou de, inclusive, emitir aqui a resolução 70, foi há 2 dias atrás, ela substituiu, acho que a antiga 324, e ela acabou compilando todos esses quórums especiais, né? Então, a lei ela fala em 10%, mas a lei ela dá a prerrogativa do regulamento da CVM baixar esse quórum em função do valor do capital social das companhias. Então, por exemplo, companhias, né, que tenham capital social acima aqui de 100 milhões, esse percentual mínimo para solicitar o voto múltiplo já cai para 5%, né? Então, é muito importante que as companhias fiquem de olho nos seus respectivos percentuais, e inclusive esse percentual ele tem que estar presente no próprio edital de convocação. Quando você tem a eleição de membros da administração. E um ponto importante é que a requisição do voto múltiplo ela tem que ser solicitada até 48 horas antes da Assembleia, para que a Assembleia, para que a administração e os acionistas possam efetivamente fazer todas as simulações, né, fazer todos os cálculos, porque o voto múltiplo, como vocês sabem, tem aquela formulazinha, que é uma fórmula complexa, que ali na hora da Assembleia, né, a mesa ela tem que dizer qual é o número mínimo de ações que os acionistas precisam atribuir a um candidato, a depender do número de assentos disponíveis, para que esse candidato para que esses acionistas consigam pelo menos eleger um membro, né? Uhum. E aí o que vai acontecer é que, né, na prática, as ações elas vão ser multiplicadas pelo número de assentos disponíveis e os acionistas eles vão poder
eles vão ficar com mais votos, então, né? Por isso que é o voto múltiplo, e eles vão poder concentrar esses votos multiplicados em um candidato ou em vários candidatos. Então, obviamente, o acionista minoritário, que tem menos votos, ele provavelmente vai concentrar todos os votos dele em um só, com a finalidade de tentar, pelo menos, né, eleger um membro. E essa continha ela é feita ali na hora da Assembleia, mas eu acho que a TEM também ela faz essa conta, certo? Exatamente. A gente sabe que essa é uma das dores, né, das companhias. É complicada essa continha, dá um trabalho, e a gente já faz isso tudo de forma automática. Então, a gente tem essa função aqui, sim, do voto múltiplo, que acha esse número, que faz a multiplicação da quantidade de ações. Isso já é tudo feito de forma automatizada. Eu queria aproveitar aqui o momento. A gente tem aqui uma solicitação, tem uma mão levantada, que não é de ninguém menos do que o nosso CEO aqui da TEM, o Rafael. Então, vou chamar ele aqui. Rafael, acabei de liberar aí a sua câmera e microfone. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui no aeroporto, queria estar participando aí vocês como palestrante. Passando aqui bem rapidinho para primeiro, elogiar o Fábio. Cara, foi muito bem aí na sua explanação. Também agradecer aí a Clarissa, que assim, não só por hoje, mas não sei se o pessoal sabe aqui que está na plateia, mas ela ajudou muito na nossa melhoria da plataforma, com muitos feedbacks lá no começo, e tudo de graça, assim, então foi algo assim, muito, muito legal. E o Guilherme também, pela oportunidade aí, cara, deu uma aula, foi muito bom aí a explicação na cadeira gamer aí, gostei de ver. E o Mateuzinho também, que está me substituindo hoje, está indo muito melhor do que eu poderia ir. E só deixar o último aviso para o pessoal, tá? A gente vai ter uma aba de Q&A, mas se alguém quiser já adiantar a pergunta pelo chat, ou quiser fazer oral, como eu estou fazendo, levantando a mão, por favor, pessoal, esse aqui é o horário para vocês fazerem isso, tá? Então, quem estiver na palestra, quiser fazer uma pergunta, ou mandar pelo chat, vai ser muito bem-vinda. E por último, na aba arquivos, a gente está divulgando essa apresentação compilada, tá? Então quem quiser baixar para ter isso, para poder utilizar, eu vejo que tem muita dúvida que surge, então não deixem de baixar esse arquivo, que depois do evento não sei se vocês conseguirão ter acesso. Então não deixem de baixar. Esse era meu recado. Espero continuar aí no evento, que está muito bom. Um abraço, pessoal. Boa. Obrigado, Rafael. Obrigada. Então, né, voltando aqui ao nosso voto múltiplo, então, como o Matheus estava falando, né, acho que vocês ajudam, né, a fazer essa continha, que é muito importante, inclusive ali na hora, né, porque pode ter, por exemplo, você tem uma primeira rodada de votação por voto múltiplo. Se, por exemplo, tiver um empate, né, você precisa fazer uma nova rodada, e aí você precisa calcular novamente. Então, não necessariamente a eleição por voto múltiplo ela é feita em uma etapa só. Às vezes você pode precisar fazer em várias etapas. Então, você precisa, muitas vezes, recalcular, a depender, né, se, por exemplo, determinados membros já foram eleitos, então você tem que tirar, né, descontar as ações e os assentos daqueles que já foram eleitos e os votos daqueles que já votaram para poder calcular novamente. Então, de fato, se você tiver aí se a plataforma consegue ajudar com isso, eu acho que facilita, de fato, bastante, melhor do que a gente, como advogado, ficar ali nas nossas continhas do Excel. E acho que um ponto importante é que, pela própria lei das SA, quando você tem uma solicitação de voto em separado e voto múltiplo de forma simultânea, é sempre garantido ao controlador a eleição de um membro a mais, tá? E, além disso, existe sempre uma ordem, né? O próprio ofício circular da CVM fala que quando você tem voto múltiplo e votos separados de forma concomitante, e muita gente acha que não é possível, mas é possível, a companhia primeiramente tem que organizar a votação em separado, e aí depois de ter acontecido a votação em separado, você desconta ali na hora os votos já proferidos e os assentos que já foram preenchidos, e aí as ações que sobrarem, os assentos que sobrarem, você faz a conta do voto múltiplo, tá? Lembrando que, obviamente, o acionista ele não pode utilizar as mesmas ações para votar nos dois procedimentos, mas ele pode, sim, pegar as ações dele e desmembrar, se assim quiser. Então, usar uma parcela de ações para votação em separado e uma outra parcela para votação em voto múltiplo. Isso é possível também.
E também lembrando que aquele acionista que requereu a votação por voto múltiplo, ele pode retirar a qualquer momento o pedido de voto múltiplo. Então, a gente até já teve casos que, na hora, o acionista resolveu, desisto, eu não quero mais que aconteça a votação por voto múltiplo. Então, na hora, ele pode desistir, e aí, então, a votação ela pode acontecer por meio de chapa ou por meio da eleição, enfim, por vaga, como a Assembleia tinha previsto inicialmente. E falando, então, da votação em separado, né, como eu disse, elas podem acontecer simultaneamente. A votação em separado ela é permitida, né, para aqueles acionistas titulares de ações ordinárias que tenham pelo menos 15% das ações ordinárias e 10% para os titulares das ações preferenciais, sendo que esses acionistas eles têm que manter a participação mínima pelo menos 3 meses, que foi um ponto que o Guilherme trouxe, né, ou seja, na hora... se algum acionista ele pode pedir a votação em separado na hora, a votação em separado, diferentemente do voto múltiplo, pode ser solicitada na hora da Assembleia, né? Então não tem aquela necessidade, né, aquela obrigatoriedade do acionista solicitar com 48 horas de antecedência, então a companhia ela também tem que estar preparada para conseguir verificar se aquele acionista que está solicitando, ele não só tem o percentual, mas como ele tem a titularidade ininterrupta por pelo menos 3 meses. E aí, Matheus, eu também não sei se a plataforma, isso eu não sei mesmo, se tem algum mecanismo que facilite essa identificação. Sim. Temos mecanismos, sim. Isso que você mencionou exatamente, surgiu uma pauta em cima da hora, surgiu uma votação em separado, a gente também está preparado para isso na plataforma, tá? Então a gente pode abrir rapidamente essa votação, a gente vai ver isso daí futuramente. Então, a gente vai fazer uma simulação, dar um spoiler aqui de uma votação em separado também, tá? Tá. Isso é um ponto importante, né? Porque já teve casos, por exemplo, como eu disse, a maioria, né, das companhias acaba sugerindo, né, a votação por chapa, e sempre surge aquela dúvida, né? E se o acionista chegar ali na hora pedir uma votação em separado, o que eu faço? Normalmente a companhia ela tem que desmembrar a chapa, tira um dos membros, e isso também a companhia tem que saber de antemão se numa votação em separado quem ela tiraria daquela chapa, e aí a plataforma ela precisa criar na hora ali uma pauta de uma votação em separado, tá? Então isso é um ponto bastante importante. E um outro ponto importante é que a própria lei, né, fala que, e tem o entendimento da CVM também dizendo que quando a companhia ela tem apenas ações ordinárias, né, por exemplo, companhias listadas no novo mercado que não possuem ações preferenciais, esse quórum, então, de 15%, ele baixa para 10%. Então, esse é um ponto importante, que o quórum também ele diminui. E esses outros pontos aqui eu já acabei falando, né, que você não pode utilizar as mesmas ações para um procedimento e para o outro. Esse ponto aqui, acho que o Guilherme já falou, né, que quando o Estatuto Social ele estabelece um número mínimo e máximo de conselheiros, a Assembleia ela tem que fixar esse número. Então, normalmente, é um item da AGO que vem até, inclusive, na ordem do dia antes da própria eleição, quando, por exemplo, o Estatuto Social da companhia fala que o conselho ele é composto por, no mínimo, 7, no máximo 11 membros. Então, numa deliberação anterior à própria eleição, tem que haver uma deliberação sobre a fixação do número de membros, inclusive para que, né, os acionistas, quando forem votar, saibam quantos são os assentos disponíveis, e, inclusive, para o voto múltiplo isso é essencial, porque senão a gente não consegue sequer fazer a conta. E um outro ponto aqui, como eu falei, como os acionistas eles podem retirar os pedidos de voto múltiplo a qualquer momento, o acionista que pediu voto múltiplo, ele pode retirar. Então, se você tiver um outro acionista que, por exemplo, queira muito voto múltiplo, ele também tem que pedir, porque pode acontecer do acionista que pediu e ele não ter pedido, aí o acionista que pediu retirar e ele fala, poxa, mas eu queria, mas aí já foi porque o outro acionista pediu para retirar o mecanismo de votação. Então, se realmente aquele acionista ele tem interesse em que haja voto múltiplo, a gente recomenda que ele também peça, ainda que um outro acionista já tenha pedido, porque isso não é a garantia de que vá acontecer o procedimento do voto múltiplo. E aqui a gente, né, trouxe aqui algumas questões de desafios de voto à distância. Eu acho que eu já falei de um deles, que é essa questão, né, de apresentar novos candidatos quando você tem uma chapa. Acho que, não sei se o Matheus vai mostrar isso agora, como é que funciona.
E um ponto que é desafiador de fato, eu pessoalmente nunca vivenciei uma votação por voto múltiplo numa assembleia 100% virtual. Eu não sei se Guilherme e Fábio já vivenciaram, mas de fato deve ser uma dificuldade adicional. E acho que, enfim, podem surgir coisas interessantes, mas deve ser uma dificuldade adicional, né? Fazer com que os acionistas conversem entre si, combinem votos. Bom, a gente, a nível de plataforma, a gente está preparado, tá? Para todas essas adversidades, digamos assim. A gente não quis trazer uma pauta aqui de voto múltiplo, exatamente porque demanda um pouco mais de tempo esse processo, e em benefício do tempo, a gente resolveu focar em escolhas, em pautas mais simples e mais comuns também, né? Como você mencionou, voto múltiplo é muito raro que aconteça. Mas, aproveitando também a oportunidade, ao final do evento, todo mundo que está aqui participando vai receber um formuláriozinho para preencher. E aí, preenchendo esse formulário, vocês podem marcar uma simulação com o nosso time. E aí, se quiser ver o funcionamento de um voto múltiplo, fazer uma demonstração de como isso funciona, pode agendar com o nosso time que a gente faz essa demonstração também, tá? Legal. Eu tenho aqui o Osmar Bento levantou aqui a mão. Osmar, eu vou abrir o seu microfone. Pronto, Osmar. Microfone aberto. É só aceitar a solicitação aí na tela? Aceitado já. Estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns aí pelo evento. Está bem claro, bem ilustrativo. Eu tenho uma dúvida ali para Clarice sobre a questão ali do votação em separado e o voto múltiplo. Tá? Como agora a gente tem que pôr no boletim de voto, no BDV, no boletim de voto à distância, a opção lá de requerer o voto em separado, eu acho que me parece lógico que o primeiro item referente à eleição do Conselho de Administração seria justamente essa pergunta, né? Para depois ter o segundo item sobre a questão do voto múltiplo, para depois vir, de fato, a eleição, seja por chapa, por nome, coisa parecida. Acho que esse seria um raciocínio. É que eu estou fazendo essa pergunta porque eu estou olhando os boletins de voto à distância de uma outra companhia aqui, e ela colocou essa questão do pedido do voto em separado depois do voto múltiplo e depois da eleição da chapa. Aí fica complicado, né? Porque normalmente, como são aquelas perguntas, né, que não fazem parte necessariamente da ordem do dia, muitas companhias acabam colocando no final, né? Que são aquelas perguntinhas até que o Guilherme falou. Você deseja solicitar o voto múltiplo? Você deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal? Você deseja voto em separado? Algumas companhias colocam isso até no final. Mas, sendo no boletim de voto à distância, como a gente contabiliza todos os votos antes, eu não vejo necessariamente um problema em isso estar no final, né? E ali na hora da assembleia, algumas companhias perguntam, tá? Expressamente se os acionistas querem o voto em separado, mas outras companhias optam por não perguntar, porque às vezes não necessariamente querem incentivar. Sim. Então não é uma obrigatoriedade, né, você fazer a pergunta. Então o que as companhias fazem vamos ver, eu vou levar aqui a minha chapa, eu vou levar aqui os meus candidatos, mas obviamente se algum acionista quiser fazer o uso do voto em separado, eu sugiro que ele, inclusive, já se manifeste ou no início da votação ou no próprio início da Assembleia, porque aí a companhia pode justamente, ali à mesa, organizar para que a votação ela seja nessa ordem que você mencionou, né? Que justamente você tem que ter primeiro, né, a votação em separado e depois, eventualmente, o voto múltiplo, se tiver sido solicitado, e aí você consegue fazer ali a ordem correta. Mas, certo, de novo, não é uma obrigatoriedade que as companhias perguntem. E esse não é um item também obrigatório na ordem do dia, tá? Certo. Mas o que eu penso é o seguinte, como é obrigatório no BDV, né? Sim. É muito cômodo para o acionista simplesmente clicar um sim ali. Não, isso com certeza. Isso a gente até vai ver quando, né, eu vou falar agora um pouquinho de Conselho Fiscal. A gente vê isso muito na prática, né? Tem sempre aquela pergunta, você deseja instalar Conselho Fiscal? Aí o acionista vai lá, sim, óbvio que ele diz que sim, porque todo mundo quer Conselho Fiscal. E aí você chega na hora da Assembleia e não necessariamente aqueles acionistas que
colocaram ali no boletim de voto à distância que queriam instalar o Conselho Fiscal, eles chegam lá muitas vezes sem candidato. Né? Então, muitas companhias nos perguntam, mas o que a gente faz nesses casos? Né? A gente instala ou a gente não instala? Porque, né, foi solicitado, mas ninguém apareceu com nomes. Né? Tem uma orientação da CVM no sentido de que, nessas situações, né, em termos de governança corporativa, o ideal seria a companhia instalar o Conselho Fiscal, ainda que sejam os candidatos apenas da companhia, indicados pela própria companhia. Né? Porque aquilo ali, mal ou bem, é uma sinalização de que os acionistas gostariam de ter um conselho fiscal. Não necessariamente vai ter um conselheiro fiscal indicado pelos acionistas minoritários, se ninguém indicar nomes, mas pelo menos você teria um conselho fiscal instalado. Né? Mas outras companhias também optam nessas situações por não instalar. E assim, a gente desconhece até o momento processos administrativos sancionadores iniciados pela CVM nesse sentido. Então, é uma decisão da companhia, tá? Perfeito, obrigado, sim. Imagina. E acho que aqui, só para finalizar, né, esse ponto aqui do Conselho Fiscal, então, pela regra da lei, acionistas titulares de pelo menos 10% do capital social ou 5% das ações sem direito a voto, então podem requerer o funcionamento do Conselho Fiscal. E lembrando que essa resolução, né, 70, que acabou de ser emitida pela CVM, já havia uma outra em vigor, mas ela veio substituir, ela também reduz esse percentual em função do capital social da companhia. E aqui, um ponto interessante, isso é para instalar o Conselho Fiscal, né? E tem ainda o quórum de votação do Conselho Fiscal, são quóruns separados. Né? Para o quórum de votação, acionistas que tenham ações preferenciais podem eleger um membro, mesmo detendo uma ação, e os acionistas titulares de ações ordinárias, que são minoritários, ou seja, não participam dessa votação, né? Os controladores, eles têm o direito de eleger em votação em separado um membro e seu respectivo suplente, desde que tenham 10% ou mais das ações com direito a voto. E aqui, lembrando que existe um posicionamento da CVM que, enfim, é um pouco estranho, mas a CVM ela entende que esses 10% não são os 10% que o acionista precisa deter para eleger pelo menos um membro. A CVM entende que, se aquela companhia tiver um float de pelo menos 10%, qualquer acionista ordinarista, né, no caso, titular de pelo menos uma ação, ele poderia também indicar um membro em separado, tá? É um entendimento que está nesse processo da CVM que eu mencionei, esse RJ 2007-11086, e também está no ofício circular. Então, eu acho que era isso, eram essas as minhas considerações a respeito, né, do voto, e eu não sei se também agora, Matheus, você gostaria, né, de fazer alguma demonstração a mais. Com certeza, eu gostaria sim. Eu só queria adiantar aqui, o Marcelo, ele mandou uma pergunta aqui no chat pra gente, que diz assim: quando é uma AGOE, como é apresentada a lista de presença no caso do quórum ter sido diferente entre AGO e AGE? Nesse caso, a gente já pincelou isso quando a gente falou da plataforma, são quóruns distintos. Acho que você, lá no item de presença, você fala, na AGO estão presentes X% de acionistas, ações representando X% do total de ações, do total de votos, e na AGE estão presentes X% do total de votos. Você faz essa diferenciação no próprio cabeçalho, lá naquele item de presença, e embaixo também na lista de presença, quando você faz a separação. Normalmente é questão de BVD, né? Acho que se alguém manda um BVD só para a GO ou só para a GL, ele vai ser computado naquela assembleia para a qual ele mandou o BVD. Sim, a nível de ata. E pode ser, só para complementar, desculpa, pode ser que a GO seja instalada e a GE não, né? Se tiver um quórum, por exemplo, na GE de reforma do estatuto, pode acontecer. Aí você instala apenas a GO, delibera as matérias de AGO, e aí a AGE, nesse caso, ficaria para uma segunda convocação. Se a GE tiver mais assuntos, você até poderia discutir os outros assuntos, né? Então, sem dúvida. Só as matérias cujo quórum não foi atingido é que ficam prejudicadas e aí vão para uma segunda convocação. Isso aí. Então, perfeito. Bom, vou voltar aqui pro
para o nosso ambiente aqui da reunião, tá? Agora a gente vai fazer aqui rapidamente, a gente vai abrir aqui algumas pautas, a gente vai voltar a fazer aquela simulação e ao final eu vou emitir os relatórios e mostrar como é que saem os relatórios finais. Então, vamos agora dar início à segunda pauta do dia. Então, a pauta, ela se iniciou. Eu vou colocar um cronômetro aqui de 30 segundos, para que todo mundo possa proferir seu voto. E aí agora, pronto, todos já podem começar a votar. Para aqueles que já votaram, uma funcionalidade interessante, vocês podem ver que após você confirmar o voto, aparece a opção de você alterar o seu voto. Isso porque, enquanto a pauta está aberta, você tem o direito de alterar a sua opinião. Então, eu posso aprovar e depois eu pensei um pouco melhor, a pauta ainda está sob decisão e eu posso mudar meu voto para rejeitar e vice-versa. Bom, temos 6 pessoas faltando votar. 5. Bom, vou encerrar aqui essa pauta. A pauta agora está tabulando, todos os administradores conseguem ver o resultado. E agora que a pauta está homologada, o resultado fica público. Tá? Antes de abrir a terceira pauta, a gente vai simular exatamente a questão de quando uma pauta ela precisa ser instalada no momento de assembleia. Então, uma boa prática da companhia é que a companhia já consegue prever se vai ter alguma pauta que vai abrir. Cenários, né? Exatamente, a companhia já tem uma noção desses cenários. Então, passando para a gente, para a nossa equipe, olha, pode ser que seja aberta essa pauta, ainda que a chance seja remota, a gente já deixa a pauta configurada no sistema e isso agiliza no momento da assembleia. Então, quando aquela pauta é chamada, a gente já abre essa pauta para todos. Então, agora eu vou pedir só um segundinho, que eu vou abrir essa pauta, uma próxima pauta. Pronto, já coloquei agora a quarta pauta, né? Então, que é a eleição do representante dos minoritários no Conselho Fiscal. É só vocês clicarem no ícone de pautas para abrir e fechar as pautas, que vocês já vão ver a quarta pauta lá no final. Tá? Ele só pede para o sistema fazer uma atualizaçãozinha simples e a pauta já vai para o final. Então, agora a gente vai fazer esse teste da pauta da votação em separado. Então, aqueles que votarem na pauta 3, na eleição do Conselho Fiscal, não vão conseguir votar na pauta 4. Tá? Então, vou abrir aqui a votação da pauta 3. Aqui, para mim que sou administrador, vou colocar novamente o tempo de 30 segundos. Só um segundo. Pronto. Inclusive, assim que a pauta ela é aberta, as orientações de votos que já foram encaminhadas, caso a pessoa esteja presente, a companhia também consegue antecipar, além de ter o BVD do escriturador, da companhia, ela também já pode subir na própria plataforma as orientações de voto. E assim que a pauta ela é aberta e aquele participante que encaminhou a orientação de voto ele está presente, já soma também para o resultado da pauta. Então, antes mesmo da gente iniciar a pauta para todos, a gente já consegue ter esse resultado do BVD, das orientações de voto e tudo mais. Bom, acho que a gente recebeu uma pergunta. Pronto, Rafael, abriu o seu áudio e microfone e câmera. Boa noite, pessoal, de novo. Não, só uma informação legal aí para quem é cliente da TEM, que está participando. Esse ano a gente finalmente conseguiu ler automaticamente os votos do Mesquita. A gente sabe, toda a Assembleia, Mesquita figura carimbada, sempre está lá. E ele tem uma planilha que ele envia, às vezes, por orientações de voto, né, para agilizar no cômputo. Então, aquela planilha do Mesquita, se você tiver ela, você consegue subir na plataforma e automaticamente esses votos já são computados na pauta. Então, isso é uma coisa que a gente batia muito na trave. Isso é bom, hein? Até porque aquela planilha do Mesquita não é tão fácil de ler. Não é 200, tão fácil. 300 votos, né? Não é tão fácil, Sim. A gente batia na trave e tal. E pô, o pessoal do Mesquita é muito, muito solícito com a gente, são muito parceiros. E esse ano a gente conseguiu realmente já integrar isso. E aí eu passei aqui só para dar esse
esse recado aí para vocês. Bora. Bom, muito bem lembrado aí, muito obrigado, Rafa. Vou finalizar aqui a terceira pauta. Pronto, terceira pauta aqui finalizada. Bom, acabei recebendo aí a maior quantidade dos votos. Agradeço a quem quis me eleger. Agora eu vou iniciar a última pauta, que é a eleição do representante dos minoritários no Conselho Fiscal. Tá? Então, novamente, quem votou na terceira pauta já não consegue votar na quarta pauta. Eu votei na terceira e que está bloqueado para mim na quarta, né? Usei já minhas ações na terceira pauta. Então, Matheus acho que vai ser eleito, hein, Matheus? Pois é, acho que vou ganhar, hein? E até um feedback legal. Ano passado, Guilherme e a Clarice participaram de muita assembleia como secretário. Não sei nem quantos, mas já pegou várias, assim, era o Guilherme lá de secretário, a Clarice também de secretária. Então, assim, o pessoal que está aqui é muita prática nessa teoria, né? O pessoal participa muito da assembleia ali no front, né, da companhia. Legal aí a presença. Bom, então finalizamos. Aqui vou finalizar a quarta pauta. Bom, resultado aí na tela. Então, a Isabelle aí recebeu a maior quantidade de votos. A gente já faz esse cálculo aí das quantidades. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a emissão aqui dos relatórios. Eu vou voltar para o modo de compartilhamento para vocês terem um pouquinho da visão de como que é o administrador. Que para o meu lado, a minha visão é diferente. E para a companhia, ela vai ter essa mesma visão. Então, por mais que tenha um operador da TEM para auxiliar, fazer todos os passos, emitir os relatórios, e a gente faz isso, a companhia também tem a autonomia para poder fazer essa emissão, né? Puxar essas informações. Então, vou voltar aqui e compartilhar um pouco a minha tela. Matheus, não esquece de jogar no full screen, não, pra gente. Ah, sim, com certeza. Muito obrigado. O mapa normalmente é menorzinho. Pronto. É só aceitar a solicitação para que abra em tela cheia para todo mundo, tá? Aqui, nos relatórios, então a gente já consegue puxar o mapa final da votação consolidado. Então, eu vou puxar o mapa final. Vou mostrar aqui para vocês o mapa final. Tem uma analogia load de Deixa eu abrir um pouquinho a tela para dar uma facilitada. Pronto. Bom, então a gente tem aqui o mapa final da pauta 1, pauta 2, pauta 3 e a 4 que a gente abriu aqui agora no final. E aí, o que é bacana que vocês podem reparar é que a pauta 4, ela não aparece no PVD. Então, a gente configurando o sistema, por mais que ela já estivesse prevista, ela não aparece aqui no PVD, porque ela apareceu no momento da assembleia. Mas ela aparece aqui no nosso mapa final. E agora eu vou emitir o mapa detalhado. Bom, aqui está o mapa detalhado. O pessoal está conseguindo ver bem a tela? Queria até pedir para a Clarissa ou Fábio, Guilherme. Tá dando para ver bem, sim. Perfeito. Então aqui a gente tem o mapa detalhado. Eu vou chamar a atenção aqui exatamente para esse ponto, não sei se vocês perceberam. Esse CPF daqui, CNPJ, é o único CNPJ que se repete, e ele é porque é o nosso voto ADR. O voto ADR, então, é um único que consegue se repetir. Então, ele é distribuído em todas as pautas, e ele é o que aparece repetidamente aqui. Então, nosso sistema também aceita o cômputo do voto ADR, tá? Acho que a gente esqueceu de mencionar isso antes. Boa. Bom, voltando aqui, o que é bem bacana também é que a gente tira a lista de presenças, tá?
Então, vamos pegar a lista de presença do início da Assembleia, somente dos votantes. E eu posso puxar daqui o TXT. Quem faz ata sabe o como isso daqui já agiliza bastante, né? Demais, né? Pegar a ata com o nome de todo mundo. Então, tá aqui a ata com o nome de todo mundo. Esse BVD, escriturador, isso daqui foi o que a gente cadastrou previamente, tá? A gente colocou o nome do participante assim. Mas aqui estão todos os outros participantes também. Então, a gente só copia Matheus. o texto. Oi. Não, é isso que eu ia te falar, para copiar e colar no chat aqui pro pessoal. Perfeito. Então, copio o texto e já vou colocar aqui no chat para todos verem a lista. Já sai com o nome separado em vírgula, já sai da maneira certinha para colocar em ata. Bom, com isso, pessoal, eu acho que eu encerro aqui a nossa parte dos relatórios. A gente tem muito mais funcionalidades, a gente consegue detalhar mais alguns relatórios, tá? Mas acho que os principais relatórios seriam esses. E eu queria dar abertura aí à nossa sessão de perguntas e respostas. Lembrando que todas essas demonstrações de como funciona a parte para o administrador, para a companhia, se quiser ver como é que funciona o voto múltiplo, mais detalhes, a gente pode marcar uma simulação e demonstrar, né, todas essas funcionalidades. Bom, então eu queria voltar aqui e abrir para perguntas e respostas. Queria saber se o pessoal tem alguma dúvida com relação à emissão dos relatórios. Enquanto isso, eu vou colocando aqui na aba de arquivos. Vocês podem ver que eu já coloquei o mapa final consolidado, o -1 e o -2. E vou fazer aqui agora o upload desses outros mapas que a gente acabou de tirar. Pessoal, sem vergonha, hein? A hora de perguntar é essa. No dia da Assembleia não tem pergunta. Exatamente. Bom, ali na aba arquivos, vocês podem clicar na aba aqui, fechar a aba e abrir novamente, que vocês já vão ter acesso aos mapas. Então, se vocês já quiserem guardar, deixar para analisar um pouco mais com detalhes como é que saem os mapas, já está aí disponível. Bom, eu acho que não tendo demais perguntas, eu queria puxar uma única pergunta aqui, que vai para todos aí da mesa ajudar a responder, que é para... Só um segundo. Que é como vocês indicam para fazer a divisão da equipe, ou seja, quais responsáveis que eu preciso ter para fazer uma assembleia online. E aí, caso falte alguma coisa, a gente pode completar também, porque sempre é bom ter um responsável por conhecer um pouco mais da plataforma. Acho que eu posso talvez compartilhar um pouco, só antes, Guilherme também, mas só compartilhando assim, a gente divide internamente também. Acho que normalmente a gente alguns tem papéis, né? Acho que deu uma travada? Tá indo. Acho que aqui só dividindo como a gente se organiza. A gente monta realmente um PPT também para passar no início da Assembleia todas essas instruções que você passou também, Matheus, para os acionistas no dia, com a cara da empresa e etc. A gente também no roteiro deixa um papel específico para alguém que lê quando uma matéria está em votação, que a matéria está sendo colocada em votação, e aí a tela fica azul, fica verde, etc., para os acionistas também saberem como funciona. E sempre tem, geralmente sou eu a pessoa que entende um pouco mais da plataforma e consegue atender alguma coisa, ou colocar em votação, homologar e etc. também. Então, acho que são essas. Não sei se o Guilherme tem alguma outra sugestão aí também. Não, do ponto de vista aqui do time, a gente, acho que assim, que nem mencionaram, a gente trabalha muito como secretário da mesa, né? O secretário tem uma função importante aí na condução da Assembleia.
Então é importante receber, ter uma pessoa que também está, como a gente fala, né, pilotando a ata, para ter certeza de que o que a gente conseguir adiantar já consiga ser adiantado, nessa questão do quórum que foi dita algumas vezes, né? O quórum pode mudar ao longo da Assembleia, né? Então a gente precisa ter certeza de que a gente está usando o quórum do início da Assembleia. E então veja aqui o secretário, uma pessoa pilotando a ata e alguém, aí talvez não um advogado, mas alguém passando as informações necessárias para a gente complementar. Geralmente é alguém de RI que tem o contato já e que costuma acompanhar release de resultados, etc., né? Conferências também. Sim. Exatamente. A gente são poucos, assim como o Fábio também, que já estão bem íntimos com a plataforma e já sabem até operar, fazer essas operações de abrir a pauta e etc. Mas a gente sempre tem um operador, tá, no momento durante a Assembleia. Nosso operador, logo na introdução, a gente sempre combina com o secretário também um momento para que o operador passe as instruções de utilização da plataforma. Então a gente diz como que faz para pedir a palavra, a gente explica um pouco sobre a pauta, fala que a pauta abre de forma automática mesmo, então as pessoas não precisam, os acionistas não precisam fazer nada. Só clicar ali depois e votar. A gente direciona toda a visão deles, a gente abre a pauta para eles. Então isso tudo também é orientado pelo nosso operador no dia do evento. Tem uma pergunta aqui, eu vou chamar o Marcelo levantou a mão, mas antes, vocês gostariam de complementar? Teria mais algum agente que vocês acham que seria importante durante a Assembleia? Uma coisa legal também, aí vai de empresa para empresa, é o timer da votação também utilizar para manifestação de alguns acionistas. Porque eu acho que é algo, se você definir isso na proposta e no manual, fica algo que dá para resguardar um pouco a companhia nessa questão de manifestação, também trazer uma ordem para o evento. Mas isso eu indico para companhias que têm algum certo dia, o sindicato é muito presente, enfim, não para todas, né? O Fábio já até riu porque... Exato. Mas caso você tenha esse risco, esse receio, no digital você consegue controlar um pouco. E aí, falando um pouco do que o Guilherme falou, é legal às vezes ter um backup também, né? Então, poxa, quem tá ali com a ata, se acontecer alguma coisa, quem é o backup? Mas é isso. O pessoal de RI que está presente deve estar também acompanhando. Também é muito importante a participação deles na Assembleia. E não só pessoas também, mas equipamentos também, assim. Às vezes deu algum problema no computador, você já tem um do lado aqui para colocar. Acho que isso também é importante. Não só pessoas de backup, mas de equipamentos também. E o legal também, pessoal, assim, só uma coisa legal, assim, para mostrar como tá legal esse evento, a gente teve no pico 34 pessoas online, tá? 34 convidados. E agora a gente está com 28. Então, assim, tem muito evento que o pessoal vai saindo no meio, né? A gente está aqui há quase 2 horas de evento já e 80% das pessoas continuaram conectadas aí, quer dizer que está bem objetivo, tá bem legal o evento. Muito bom. Bom, perfeito. Vou dar mais um tempinho para ver se a gente recebe mais alguma pergunta. E aí, não recebendo demais perguntas, a gente pode ir para o encerramento. Vai botar um timer na tela? Não tendo mais perguntas, e para respeitar também o horário que a gente tinha marcado, então assim a gente encerra nosso workshop. Eu queria agradecer a presença aí e o empenho do Fábio, do Guilherme, da Clarissa, do Rafael aí também com a gente, por topar fazer parte desse projeto. São profissionais super renomados, é engrandecedor demais para a nossa equipe essa colaboração que a gente fez hoje. Caso queiram agendar uma simulação mais detalhada com a nossa equipe, então assim que terminar esse evento, vocês vão receber um formulário, tá, para os participantes. É só preencher esse formulário e a gente marca uma demonstração. Então vou passar aí a palavra agora para o Rafael e os demais palestrantes. Então, pessoal, agradecer mais uma vez aí em nome da TEM, o Guilherme,
e a Clarissa aí pelo tempo, o pessoal do Matos Filho, que é nosso parceiro em várias assembleias, o pessoal do Machado Mer também, que está com a gente junto, enfim, e poxa, são 2 escritórios que eu confio 100%, indico para várias empresas. Também agradecer principalmente o Fábio, que é nosso cliente, que assim, não sei se vocês sabem, mas foi o primeiro cliente a utilizar a plataforma Tem Meetings, né? Então, assim, quando ele confiava na gente, ele confiou, já até trocou a razão social da empresa, né? E continua com a gente. Então, assim, é um prazer enorme aqui ter você como palestrante de coração, Fábio. Obrigado. Bom te ver. Também uma honra aí. O convite de vocês também, super obrigado também. Foi ótimo também esse dia. Cara, que bom. Não pude participar do evento todo, tava voltando de São Paulo. Passei lá no Machado Mer hoje, eu passei na frente. Eu fui almoçar com um amigo meu que é advogado lá. Mas foi um prazer. Obrigado aí por todo mundo aí ter participado. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a todos aí. Bom, então muito obrigado a todos. Dessa forma a gente encerra o nosso workshop. Até mais, tenha uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.